Bolsonaro sanciona a lei que deixa programas emergenciais fora da meta fiscal do Orçamento 2021. Nova norma também autoriza bloqueio de 9 bilhões de reais em gastos não obrigatórios para compensar despesas obrigatórias que tinham sido subestimadas no orçamento deste ano. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com um veto, nesta quarta-feira, 21, a lei que autoriza o governo a abrir crédito para custear medidas de enfrentamento à pandemia sem indicar de onde virá o dinheiro para cobrir esses gastos. A lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Além de dispensar o governo de indicar uma compensação a esses gastos adicionais, o texto da lei exclui os programas emergenciais de auxílio a empresários da meta fiscal estabelecida para 2021, que é um rombo de 247,1 bilhões de reais nas contas públicas. A lei também autoriza o governo a bloquear gastos discricionários facultativos para recompor despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, já previstas no texto da Lei Orçamentária de 2021. A nova norma altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para liberar a abertura dos créditos extraordinários. A mudança é vista pela equipe econômica como necessária para a retomada dos programas de crédito a micro e pequenas empresas PRONAMP e de redução de salário e jornada bem adotados em 2020. O projeto foi aprovado pelo Congresso na última segunda-feira, 19, em nota à imprensa publicada nesta segunda. O Ministério da Economia informa que, com a aprovação do projeto de lei, destinará, nos próximos dias, até 10 bilhões de reais para o bem e até 5 bilhões de reais para o PRONAMP. Bolsonaro vetou um trecho do texto da lei que dispensava a adimplência de municípios com até 50 mil habitantes em cadastros ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais como condição para o recebimento de transferências voluntárias. Para vetar o item, o presidente seguiu recomendação do Ministério da Economia. Segundo a pasta, o trecho retira relevante medida de finança pública voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. A pasta também argumenta que os municípios com menos de 50 mil habitantes representam cerca de 88% dos municípios brasileiros, o que, combinado com as exceções já existentes, tornaria os instrumentos de controle e de boa gestão fiscal ineficazes. A lei também prevê que, em 2021, algumas medidas de combate à pandemia não sejam contabilizadas na meta fiscal do ano, estabelecida em déficit de 247,1 bilhões de reais. São elas. Segundo técnicos do Congresso, a mudança permite que o governo federal crie gastos relacionados à pandemia sem que os valores precisem entrar no cálculo da meta fiscal. Como são despesas que não estavam previstas na elaboração do orçamento de 2021, técnicos avaliam que a medida atende aos requisitos para a abertura de créditos extraordinários, isto é, que sejam relevantes, urgentes e imprevisíveis. Essa flexibilidade, porém, seria uma forma de garantir que não haverá questionamento futuro sobre a previsibilidade ou não dessas despesas, ponderam. Na avaliação de técnicos do Congresso, a rápida publicação da nova lei é um preparativo para a sanção do orçamento de 2021, que precisa acontecer até a próxima quinta-feira, 22. Além disso, é uma forma de o governo se precaver em relação a questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, TCU, quanto às estimativas de despesas. Na elaboração do orçamento de 2021, o relator, senador Márcio Bittar, MDB-AC, cortou cerca de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, como as destinadas ao pagamento de aposentadorias, por exemplo, e irrigou as chamadas emendas parlamentares, instrumento por meio do qual deputados e senadores destinam verbas às bases eleitorais. O texto aprovado foi considerado fictício, já que exigia adequações orçamentárias para fazer cumprir despesas obrigatórias, que não podem ser contingenciadas.
Se o orçamento de 2021 for sancionado com o mesmo texto aprovado pelo Congresso, sem previsão para todas as despesas obrigatórias, o presidente da República teme ser enquadrado por crime de responsabilidade fiscal. O veto às emendas parlamentares, por outro lado, desgastaria Bolsonaro com o Congresso. O Executivo não precisa de autorização legislativa para contingenciar despesas não obrigatórias, chamadas de discricionárias, que incluem parte das emendas parlamentares e os investimentos federais. A lei sancionada nesta quarta-feira, portanto, seria uma sinalização aos órgãos de fiscalização de que parte dos cortes feitos de forma inadequada por Bittar serão reacomodados no orçamento 2021. Na última segunda-feira, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, afirmou que devem ser cortados cerca de 10,5 bilhões de reais nas emendas de relator. Segundo ela, o governo caminha para um veto parcial na proposta do orçamento 2021 aprovada pelo Congresso, preservando cerca de 16 bilhões de reais em emendas de relatoria.